cirurgia ortognática, eu não tinha selamento labial, que é não conseguir fazer isso. Selar os lábios. Eu sei, parece super banal, muito simples, mas é uma coisa que me incomodava demais desde criança. Em foto, eu não conseguia tirar foto séria, para documento, passaporte, todo mundo, ai, fecha a boca. Só que os meus dentes eram muito grandes, eu tinha a impressão que os dentes eram muito grandes e por isso que eu não conseguia fechar a boca. E isso sempre me incomodou. Uma outra coisa que eu também tinha dificuldade era de respirar, eu não respirava pela narina esquerda. Então, assim, às vezes eu sentia falta de ar na academia ou fazendo algum tipo de exercício físico. E um terceiro problema que eu tinha era o sorriso gengival, que era essa parte aqui da gengiva muito exposta quando eu sorria ou conversava. E assim, essa parte estética me incomodava muito. Uma outra coisa que eu também tinha e que eu sempre reclamava desde quando eu era mais novinha e todo mundo falava que era muita besteira, era a falta de queixo. Eu já caí, cortei o queixo 2 vezes e eu vivia brincando que eu não tinha queixo porque eu já tinha batido ele 2 vezes e ele tinha entrado para trás. Mas isso tudo foi corrigido com a cirurgia ortognática e realmente mudou minha vida para muito melhor. Então, depois de contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência, eu tô aqui com a pessoa responsável por realizar minha cirurgia, que é o Dr. Gustavo Mota. E, assim, claro, ainda restam algumas dúvidas, principalmente de vocês. E eu tô aqui com ele para ele esclarecer um pouquinho melhor como é que é todo o processo de recuperação, de pós-operatório e da cirurgia mesmo. Quanto tempo demora essa cirurgia? Porque, assim, no dia que eu fiz a minha cirurgia, eu não lembro o tempo exato que eu fiquei lá no centro cirúrgico. Explica pra mim um pouquinho, assim. Bom, Fabrícia, o tempo da sua cirurgia foi em torno de 1h20, mas o tempo em média de cirurgia é em torno de 1h30 a 3 horas, 4 horas. 1h30 a 4 horas é o tempo em média desse tipo de cirurgia. Em relação ao tempo de recuperação? É assim, Fabrícia, é muito relativo de paciente para paciente. Tem paciente que é um pouco mais sensível e demora mais para recuperar. Tem paciente que espera muito a cirurgia e a recuperação acaba sendo um pouco mais rápido, mas é muito relativo de paciente para paciente. Mas a média para recuperar totalmente, quando é uma cirurgia completa que a gente fala, que seria quando mexe em cima, embaixo e na ponta do queixo, é em torno de uns 30 dias. Em relação às limitações pós-cirurgia, de alimentação eu demorei mais ou menos 1 mês para voltar a ingerir sólidos. Trabalho, eu demorei também 1 mês para voltar a trabalhar. E atividade física eu demorei um pouquinho mais, porque eu gosto de correr e eu sentia que a estrutura do osso mesmo ainda estava um pouco mole. Com as pessoas, demora mais ou menos quanto tempo essas limitações? Tá, na verdade assim, com as pessoas é mais ou menos o que aconteceu com você, em torno de uns 30 dias para voltar às atividades. Muita gente me pergunta sobre esporte aquático. O esporte aquático, tanto água doce quanto água salgada, a gente pede em torno de 40 a 60 dias para voltar. Academia, em torno de 40 dias para voltar. Tem gente que faz dança, essas coisas, em média de 30 dias. Para cada tipo de atividade é um tempo de recuperação. Mas a média do tempo de recuperação é o que aconteceu com você, em torno de 30 dias. E a alimentação? A alimentação a gente orienta nos primeiro dia e segundo dia, a alimentação tem que ser pastosa e fria. Não pode ser comida quente, nem alimentação dura. Depois... Ou seja, aquela comida nojenta, sem gosto, sem sal e fria. A gente tem um... Gente, é bom que emagrece, viu? Não, a gente tem uma dieta feita por até um paciente que a gente operou, que é um nutricionista, e a gente dá uma sugestão para o paciente, mas sem dúvida nenhuma, os primeiros 2, 3 dias eles não são agradáveis, isso é fato. Então assim, o primeiro e segundo dia é pastoso e frio, mas depois do terceiro, 4º dia, a alimentação a gente até orienta, dependendo do tipo de cirurgia, o que vai comer. Então tem pacientes que no terceiro, 4º dia a gente orienta a comer pizza, tem pacientes que a pizza a gente orienta só depois do 10º dia. Terceiro dia, às vezes come nhoque, carne moída, uma cenoura bem cozida, alimentos bem cozidos e mais pastosinhos. Isso às vezes 3, 4 dias está comendo. É óbvio que depende de paciente para paciente. Tem paciente que é mais sensível, tem paciente que não é.
né? Mas a média para você voltar a comer uma carne, por exemplo, é em torno de uns 30 dias. E tem muita gente que tem medo em relação à perda de peso. Com as mulheres isso não acontece muito, né? Porque eu não conheço uma mulher que não queira emagrecer. Mas principalmente em relação aos homens. Tem algum tipo de orientação em relação aos homens? Tem. É assim, ó, normalmente é exatamente isso. As mulheres querem perder e os homens querem manter a massa muscular. Quando o paciente não quer perder, a gente, em 30 dias antes, a gente entra com uma alimentação que a gente chama de hipercalórica, para a gente dar um pouco mais de peso para esse paciente perder depois. Mas a média, tem pacientes que já perdeu 3, 4, eu já tive um colega, um grande amigo que eu operei, um cirurgião dentista, que ele chegou a perder 9 quilos. É óbvio que ele perdeu rápido e recuperou rápido, isso não vai ficar pro resto da vida com 9 quilos. Do mesmo jeito que perde rápido, recupera rápido. Mas a média de perder peso é de 3 a 6 quilos, é a média que o paciente perde com esse tipo de procedimento, é uma média. No meu caso, eu acho que foram uns 3 quilos. 3 quilos, é uma Mas média. também eu tomava leite condensado na seringa, o que não ajudou muito. Mas sempre pede, porque na verdade a gente precisa comer, né? Ferro, precisa comer feijão, a gente precisa comer alimentos que realmente alimentam e não alimentos que engordam. Então por isso que a gente sempre, dependendo de cada caso, a gente alimenta o paciente antes, faz uma alimentação prévia para ele engordar um pouco para depois fazer. Como é uma cirurgia eletiva, o que é uma cirurgia eletiva? A gente está fazendo para ficar melhor, não é nenhuma urgência, o paciente não precisa operar amanhã. Então a gente trata o paciente, a gente cuida do paciente. Então a gente prepara ele, né, alimenta ele, se ele não quiser perder peso, depois a gente, com esse trabalho, né, da alimentação prévia, o paciente acaba perdendo peso, aquilo que ele ganhou antes da cirurgia. Em relação a físio e fono, eu, assim, eu acho que eu não precisava fazer. Mas com 2 meses de pós-cirúrgico eu tava sentindo um pouco de assimetria quando eu falava algumas palavras, quando eu sorria. Então eu acabei optando por fazer a fisioterapia bucomaxilo. Você indica esse tipo de tratamento? Na verdade, assim, tudo depende do tipo de cirurgia que o paciente vai submeter, mas normalmente a gente indica, principalmente em pacientes que apresentam grandes deformidades, né? Pacientes que apresentam grandes deformidades ou pacientes que apresentam limitações mais suaves também. A fisio e a fono, elas auxiliam muito a gente, tanto na parte da mastigação, para o paciente voltar a ter a potência muscular para mastigação, não que ele não vá mastigar, ele vai mastigar, mas ele precisa ter a potência muscular de novo, isso é o auxílio que vai ter. E a outra coisa que auxilia muito a fono e a fisio é a parte da sensibilidade, que foi uma dúvida que, né, algumas pessoas sempre têm, é bem comum isso, que chama parestesia. O que eu percebo nos pacientes que a gente acaba fazendo a cirurgia é que está muito ligado à idade do paciente. Se eu opero um paciente mais jovem, essa parestesia ela acaba voltando mais rápido. Se eu opero um paciente mais velho, essa parestesia demora mais. O que seria um paciente mais jovem? Seria dos 18 aos 27 anos. O paciente dos 28 aos 35 demora um pouco mais e o paciente dos 36, 40 anos e aí para frente, esse paciente demora às vezes até mais tempo para voltar. E alguns pacientes até não voltam 100% nesses pacientes que têm uma idade um pouco maior do que um paciente de 25, 26 anos. A fono e a fisio ajuda muito nesse tipo de recuperação, que é a perda da sensibilidade, né, que é a dormência, não é a falta da movimentação. A movimentação o paciente sempre vai ter, é impossível ele perder a motricidade da sua face. O que ele tem é a perda da sensibilidade, que é a perda da sensação quando ele cumprimenta alguém ou quando ele dá um beijo a alguém. Mas a movimentação o paciente vai ter normalmente para esse tipo de procedimento que a gente acabou fazendo em você. É interessante porque essa parestesia comigo durou mais ou menos 1 mês. E ela ia da região dos olhos até o queixo. E depois de 1 mês, o que eu não sentia nada, eu voltei a sentir, mas com muita intensidade. Então eu sentia muito o queixo, eu sentia muito a bochecha. Mas eu acho que também, a partir do 2º mês, tudo foi se normalizando. Exatamente o que você falou. Acho que no meu caso, foi tudo um pouco mais rápido pela idade. Exatamente. Na verdade, assim, em cima ela volta mais rápido do que embaixo. Embaixo sempre demora mais para voltar. Em cima, normalmente, é uns 15 dias. Embaixo, dependendo do que eu acabei de falar, é o que demora para o paciente recuperar ou não.
Lembrando que sempre é a perda da sensibilidade, não é a perda da movimentação do rosto. É importante falar isso, porque muita gente fica com medo dessa parestesia, achando que não vai conseguir falar, que não vai ter realmente o movimento da face. Isso. E isso não acontece, Não só acontece. de você encostar no rosto e você não sentir. Mas você consegue ainda falar, fazer a movimentação dos músculos, tudo ocorre normalmente. Normalmente, que é a motricidade. A motricidade é normal e a sensibilidade que ela fica prejudicada. Na verdade, o que aconteceu com você dessa sensação a mais, isso se chama hiperestesia. O nervo quer voltar e ele acaba trabalhando mais do que ele precisa e o paciente acaba sentindo mais. Isso é bem comum e depois vai tudo voltando ao normal. Então isso é uma coisa comum de acontecer nos pacientes que fazem esse tipo de procedimento. No meu caso, eu não usei aparelho antes da cirurgia. Eu usava o Invisalign, que é um aparelho móvel que você põe e tira quando você quer, mas que tem toda a função de um aparelho fixo. Para aquelas pessoas que usam o aparelho fixo, como que é a cirurgia? Tá. Na verdade, no seu caso, com o Invisalign, é que na verdade a sua mordida já era uma mordida certa. Você tinha um crescimento da maxila, que era o sorriso gengival, que você contou, né, na sua história de antes da cirurgia, mas a sua mordida já era certa, a gente só colocou o seu osso na posição certa, a sua mordida era correta, né? Nos pacientes, então tá indicado às vezes usar, no caso, o Invisalign ou operar sem aparelho, porque a mordida já é certa. Nos pacientes que apresentam o queixo muito para frente ou o queixo muito para trás ou grandes assimetrias faciais, esses pacientes às vezes necessitam do aparelho fixo. Com o aparelho fixo, o paciente usa em média 1 ano antes, faz todo o tratamento ortodôntico com um aparelho fixo na boca, faz a cirurgia com o aparelho na boca e mais ou menos em média 1 ano depois para continuar o tratamento ortodôntico pós-operatório. Então uma média de tratamento é em torno de 2 anos. 1 ano pré, 1 ano pós e opera com o aparelho na boca. É óbvio que isso, dependendo de cada caso, pode variar. Um tratamento, às vezes, pode demorar, às vezes, 2 anos, 3 anos no pré-operatório e assim a mesma coisa no pós-operatório. Mas uma média é uns 2 anos de tratamento num paciente que vai se submeter ao procedimento com um aparelho fixo na boca. Eu acho muito bacana a gente falar do aparelho porque a cirurgia ortognática ela tá aliada à ortodontia. Sim. Então, tanto é que eu conheci você através da minha ortodontista. E é muito interessante falar que eu achava que muitos dos problemas que eu tinha, que era o problema de respiração, o queixinho um pouco para trás, não seriam problemas resolvidos por um bucomaxilo. E quando você me explicou tudo sobre a cirurgia, o processo, como seria o pós-operatório, a cirurgia em si, e você me disse que poderia em uma cirurgia resolver todos os meus problemas, isso foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não imaginava que isso poderia acontecer. Então, assim, é muito importante, né, as pessoas conversarem com seus ortodontistas e verem realmente se é um caso cirúrgico, se não é, se eles não têm alguém pra indicar, porque muitos ortodontistas já têm um bucomaxilo pra indicar, porque operam juntos, fazem um trabalho juntos. Na verdade, o procedimento que essa cirurgia corrige, né, que é a deformidade do osso, isso é um problema funcional. Né? O paciente respira mal, dorme de boca aberta, às vezes tem hipertrofia dos cornetos, que né, às vezes tem a famosa carne esponjosa. Esse problema funcional é gerado pela maloclusão ou por um crescimento errado do osso. Quando a gente arruma essa maloclusão, automaticamente a estética vem como benefício. Mas o objetivo da cirurgia é melhorar a função do paciente. Eu quero que ele feche a boca, respire pelo nariz e tenha um melhor velamento labial, que é o engrenamento dos lábios superiores com os inferiores. A estética é uma consequência dessa melhora funcional. Com certeza, eu acho assim que a estética é uma coisa que muda muito. Eu, por exemplo, mudei muito do antes pro agora. Na minha foto de antes e depois, assim, você bate o olho, você vê claramente que mudou muita coisa. E não é uma cirurgia plástica, foi o que você falou, uma cirurgia que conserta defeitos funcionais, mas que está aliada à estética, acaba melhorando, querendo ou não, a estética. Sim. Então, assim, tem um plus. A cirurgia vem com plus, você fica mais bonito depois. Exatamente, a gente vai melhorar a parte funcional e a estética é uma consequência. Tem muito paciente que procura a gente pela estética, mas eu mostro para o paciente que a estética é uma consequência do benefício que isso pode trazer.
né? Tem muitos pacientes que têm retração de gengiva, a causa às vezes é uma má oclusão. Tem pacientes que têm sangramentos de gengiva, às vezes a causa é uma respiração bucal, né? O paciente não fecha a boca, não respira e isso gera um problema gengival, em alguns casos, claro. Então o objetivo da cirurgia, ele é funcional e a estética é um benefício, sem dúvida nenhuma. Em relação às cicatrizes, assim, eu acho que um dos maiores benefícios da cirurgia é eu não ter ficado com nenhuma cicatriz aparente, porque tudo feito dentro da boca. Como que é? Como que são essas cicatrizes? No seu caso, Fabrícia, não teve cicatriz, foi tudo por dentro da boca, que normalmente acontece com os pacientes. Mas tem alguns pacientes com grandes deformidades, que apresentam às vezes problemas articulares, necessitam de cortes por fora do rosto, que a gente chama de corte astroral. Mas não fica uma coisa feia? Não fica feio porque é um corte que a gente faz por dentro do ouvido, não é um corte na frente do ouvido. Ele é por dentro do ouvido, então não fica cicatriz também, né? Mas é um acesso extraoral, que a gente chama que é um corte por fora. Normalmente acontece nesses pacientes que apresentam problemas articulares, como eu estava falando, e necessitam desse tipo de procedimento na articulação. Não é um número pequeno de pacientes, tem muitos pacientes que eu acabo fazendo esse tipo de procedimento, mas normalmente a gente consegue fazer tudo por dentro da boca. Mas se o paciente apresentar algum problema articular que for cirúrgico, são necessários cortes astrorais. Em relação aos riscos cirúrgicos, antes de eu fazer a cirurgia, eu não tinha nem ideia de que tipo de riscos essa cirurgia teria. E você foi muito claro me explicando tudo direitinho, até porque eu acho muito importante, antes das pessoas procurarem um cirurgião bucomaxilo para fazer a cirurgia, elas se informarem direitinho sobre ele e sentirem uma segurança, exatamente que foi o que você me passou antes de eu fazer a cirurgia. Conta um pouquinho pra gente sobre esses riscos. Na verdade, assim, esse procedimento é um procedimento que existe risco cirúrgico. Todo procedimento existe, né? Não dá pra falar, não tem nenhum risco cirúrgico. Isso é impossível falar. Envolve desde pequenos riscos a grandes riscos. Uma coisa que eu acho importante é quando a gente vai fazer o procedimento, né, a gente trabalha com um grupo, eu tenho o Felipe Valtric, eu tenho o Gabriel, né, que acabam fazendo essa minha ajuda na explicação, porque a gente precisa falar tudo o que vai acontecer com o paciente, então isso é uma coisa que deixa o paciente mais seguro. Então a gente explica desde o momento que ele vai entrar no hospital até a hora do pós-operatório, isso deixa o paciente mais tranquilo. Em relação aos riscos cirúrgicos, existem riscos cirúrgicos, esses riscos cirúrgicos, como eu falei, são pequenos e grandes. Os pequenos, desde uma infecção pode acontecer, desde uma parestesia permanente, né, é uma intercorrência e um risco que pode acontecer no procedimento cirúrgico, e as infecções elas são tratadas com medicamentos. A parestesia são tratadas às vezes com medicamentos e trabalhos de fono e físio, que também está ligado, como a gente já falou, à idade do paciente. Mas existem grandes riscos cirúrgicos que envolvem esse procedimento, que às vezes envolve até uma nova intervenção cirúrgica. Tá? Isso acontece, não é muito rotina, por sinal, graças a Deus, é bem pequeno, nem me lembro quando foi a última vez, mas existem novas intervenções em pacientes, mas são muito pequenas. Em relação ao acompanhamento periódico no pós-cirúrgico, eu que não moro em São Paulo, fiquei aqui um mês para poder fazer os acompanhamentos com você. Conta um pouquinho pra gente como é que é. O pós-operatório normalmente vem alguns pacientes de fora de São Paulo, que foi o seu caso. Em torno de 3 semanas. Você ficou um pouco mais porque eu sei que sua família é daqui, mas em torno de 3 semanas é o suficiente. É óbvio que a gente precisa fazer um acompanhamento e você continua vindo. Toda vez que você visita a sua mãe, a gente acaba avaliando você. Mas normalmente o começo ele é importante, até pra gente ver que não tem nenhuma intercorrência, nenhum risco cirúrgico que a gente acabou falando que pode gerar esse tipo de procedimento. Mas o tempo de recuperação, em média, tem pacientes que a gente acompanha até depois de 5 anos, 6 anos. E isso que é o gostoso do relacionamento, da gente criar uma amizade e mostrar o benefício que isso traz ao longo do tempo. No meu caso, eu não era uma pessoa com deformidades no rosto, nem nada. Então, antes de eu tomar a coragem para fazer a cirurgia, eu tinha muito medo de qualquer coisa eu ficar muito diferente do que eu era e de eu não me gostar. Sim. E eu acho assim super interessante porque você me orientou muito bem em relação a isso. Você falou que a minha cirurgia ainda era mais complicada por conta disso. Porque num paciente que é muito prognata ou que tem alguma grande
deformidade no rosto, qualquer coisinha que você muda já ajuda. Isso, e no meu caso, se mudasse demais, poderia não ficar muito bom. Não, exatamente. O teu caso eu considero um caso muito difícil, porque você era uma paciente bonita. Não que os casos com grandes deformidades não sejam difíceis. Todo caso eu considero um caso... eu considero o meu último caso que eu vou fazer, porque eu tenho que encarar esse procedimento como se fosse o último da minha vida, então eu tenho que me dedicar a ele ao máximo. No seu caso, especialmente, muito difícil porque você já era bonita, né? Então, não que os outros pacientes que apresentam deformidade não sejam bonitos, mas são grandes movimentos. E esses grandes movimentos, sem dúvida nenhuma, trazem um resultado estético bem favorável também. E só aproveitando isso, hoje a gente consegue fazer simulações. Hoje, antes do paciente operar, a gente consegue prever como ele vai ficar. A gente consegue mostrar para ele, através de simulações virtuais, que são através da tela do computador, a gente consegue mostrar para esse paciente como ele vai ficar. E isso é muito legal, porque o paciente se sente mais seguro. Isso é lógico que é uma simulação virtual, não é como ele vai ficar exatamente. Mas a gente consegue e o paciente consegue prever. Mas sem dúvida nenhuma, independente do caso, todos os casos trazem satisfação pra gente, porque todos os casos dão um benefício funcional. Então isso é muito gratificante para quem está trabalhando no paciente. A minha cirurgia eu acabei fazendo toda particular, mas eu sei que tem muita gente que acaba fazendo pelo plano. Como que funciona assim? Tem dois tipos de paciente, Tem o paciente que me procura para fazer o procedimento todo particular, e aí ele acaba tendo o custo do hospital, do anestesista, do material que a gente usa para fazer a fixação do osso, e o da equipe cirúrgica que vai operar o paciente. E tem outros pacientes que me procuram que apresentam o plano de saúde. Esses pacientes que apresentam o plano de saúde, a gente consegue toda a parte hospitalar mostrando para o plano de saúde que é um problema funcional, que a gente já falou até agora que é um problema funcional, então o plano de saúde acaba cobrindo. E a parte da equipe cirúrgica, que envolve o anestesista e a equipe mesmo, isso a gente consegue muitas vezes o reembolso do plano de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, o plano de saúde é uma coisa importante para os pacientes que pretendem fazer esse tipo de procedimento, até para diminuir um pouco o custo, porque se não fosse um problema funcional, o plano de saúde não cobriria. Se fosse uma coisa estética, o plano de saúde fala, não, eu não autorizo. Mas como é um problema funcional e o paciente quer respirar melhor, com esse tipo de problema da maloclusão, a gente consegue usar o plano de saúde para fazer a cirurgia. E como que acontece a escolha do hospital? Porque no meu caso particular, eu escolhi o hospital, mas no plano de saúde eles têm uma tabela? Em relação ao hospital, eu acho que a gente, dentro da categoria do plano de saúde, a gente escolhe o melhor hospital que apresenta a melhor estrutura para o tipo de procedimento que vai fazer. Isso é uma coisa importante. E outra coisa importante do plano de saúde é que a gente não trabalha com o plano de saúde. A gente usa o plano de saúde e, através do reembolso, o paciente acaba acertando a equipe cirúrgica. Isso é uma outra coisa importante. De acordo com o patamar do plano de saúde, tem plano de saúde que reembolsam mais, tem plano de saúde que reembolsam menos. Bom, gente, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre a cirurgia ortognática para vocês. Eu quero agradecer em especial ao Dr. Gustavo Mota, ao Dr. Felipe Valtric, toda a equipe deles, por terem cuidado tão bem de mim. Se vocês quiserem marcar uma consulta, se informar um pouco mais sobre o caso de vocês, tem aqui embaixo todas as informações sobre a clínica, telefone, endereço, para vocês entrarem em contato. E logo eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha experiência de pós-cirúrgico e como está sendo a minha recuperação da cirurgia. Tchau! Bom, como eu já expliquei, todas as coisas que me fizeram procurar o Dr. Gustavo, o bucomaxilo, vou contar agora um pouquinho da minha experiência pós-cirurgia. Eu, como qualquer pessoa normal, estava super ansiosa, não via a hora de operar e a cirurgia para mim passou super rápido. Claro, eu estava dormindo, quando eu acordei eu estava maravilhosa no quarto, deitada, sem conseguir abrir a boca direito. É importante tentar manter a calma, eu acho, assim, no pós-operatório. Tem muita gente que se desespera porque se olha no espelho e tá um pouco inchado ou com sangramento e já fica logo preocupado. Mas eu queria tanto fazer essa cirurgia que eu acho que eu levei tudo, assim, na boa. E foi ótimo ter o apoio da família também, cuidando de mim, dos amigos. O mais importante no pós-operatório, eu acho que é descansar. Eu lembro que nos 3, 4 primeiros dias eu dormia,
tipo, quase 24 horas por dia. Eu só acordava para tomar os remédios e para comer alguma coisa e voltava a dormir. Isso eu acredito que me ajudou muito no pós-operatório. Com 5 dias de pós-cirúrgico, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas com 15 dias, eu já tinha uma outra perspectiva. Eu já pensava, nossa, minha vida tá diferente, para muito melhor. E eu já comecei a perceber todas as mudanças. Porque no início o nariz fica congestionado, você não consegue abrir muito a boca, sente um pouco de dor. Mas conforme os dias vão passando, tudo isso vai melhorando. E aí só comprova que tinha que ser feito e que foi a melhor decisão. Em relação à alimentação, os primeiros 15 dias eu me alimentei só pela seringa. E assim, tudo, água, suco, vitamina, sopa. Eu procurei todos os tipos de receita de sopa, de caldo, para eu não enjoar muito. E a partir do 15º dia eu comecei a me alimentar com colher, usando uma colher pequenininha, porque a colher grande não entrava na boca. E aí me alimentei com essa colher, eu acho que até o final do primeiro mês, e depois eu já tava assim, nossa, eu já me sentia excelente. Eu falava pra todo mundo, eu estou recuperada. Mas como o médico mesmo fala, a partir de 90 dias que começa a cicatrização, realmente. Mas assim, eu com um mês de pós-cirúrgico eu já não tava inchada, eu já tava voltando a comer a maioria das coisas que eu gostava. Claro que no início o que é muito duro, carne, granola, essas coisas assim, muito difíceis de mastigar, é um pouco complicado, é melhor esperar mais tempo. Mas o resto eu já comia de tudo e foi assim, a parte da comida eu não achei tão sofrida quanto que eu achava que seria. Em relação às mudanças pós-cirúrgicas, nossa, é assim, pra vocês terem uma ideia, eu sonhava que eu tava fechando a boca, eu acordava pra colocar a mão na boca pra ver se ela realmente estava fechada. E isso pra mim, nossa, era uma conquista enorme, porque uma coisa que eu nunca consegui fazer desde criança era fechar a boca, selar os lábios. Então assim, isso pra mim foi muito, eu não sei nem explicar, foi maravilhoso essa sensação. A outra, em relação a respirar, foi muito boa, eu parei de roncar, eu parei de ter falta de ar. Eu até brinquei, nossa, se antes eu gostava de correr, hoje em dia eu vou correr uma maratona, eu vou fazer o Ironman, que eu vou ter tanto fôlego que nem eu vou me aguentar. E em relação ao sorriso gengival, eu posso sorrir, rir, dar gargalhada, fazer o que eu quiser, que não tem mais aquela aparência feia da gengiva aparecendo super exposta, né? E assim, pra mim foi maravilhoso a cirurgia. Se eu puder recomendar pra qualquer pessoa, é que se você tiver que fazer, faça. Eu já tinha o telefone do Dr. Gustavo, sei lá, 3 meses, 4, 5 meses antes de eu decidir mesmo de fazer cirurgia, e eu ficava enrolando porque eu tinha medo. Eu ficava pensando, nossa, eu já vi vídeo, já vi foto e todo mundo fala que essa cirurgia é horrorosa. Então assim, eu tinha muita coisa negativa na cabeça. E quando eu fui fazer a cirurgia mesmo, eu tava esperando o pior. Então assim, acho que por isso eu também tirei de letra, porque eu vi que não é nem perto do que eu esperava. Mas eu quero falar pra vocês que realmente quem tiver medo, não tenha, passa super rápido o pós-cirúrgico e depois as melhoras assim são para uma vida inteira e realmente vale a pena.